Boa noite, né? Tem momentos que nós se encontramos pensativos. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Juízes 4, que havia uma guerra e que o povo de Deus, né? O povo de Deus, aquele que crê em Deus, que confia, né, nesse Deus tão maravilhoso, é chamado povo de Deus. E eles estavam sofrendo, eles estavam sendo oprimidos. Eles plantavam, mas vinha outro e recolhia aquilo que eles plantavam. E eles estavam cansados, sofrendo, né, por essa situação. E eles clamou a Deus, eles oraram ao Senhor. E no momento que eles orou ao Senhor, o Senhor levantou uma profetisa chamada Débora. Débora era juíza naquele tempo e ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. As pessoas vinham até ela para que ela viesse julgar a sua causa, defender a sua causa. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor falou com Débora, que Deus entregaria os inimigos nas mãos de uma mulher. Andaramanai, glória a Deus, aleluia. E que através da vida dela e da vida de Baraque, amado, não seria uma guerra fácil. Não seria uma guerra, foi uma guerra muito difícil a ponto de Baraque temer. Tem momentos nas nossas vidas que nós tememos a guerra que vem sobre a nossa vida. Tem momentos que tememos uma situação que está sobre a nossa vida, nos afrontando, nos angustiando dia após dia sem resposta. Mas a palavra do Senhor, que aquele que crê nele não fica sem resposta. Pode durar um momento, pode durar um mês, pode durar ano, mas a resposta do Senhor vem. E a resposta do Senhor veio para você através do livro de Juízes 4. Você que tem pensado em desistir desta profissão qual Deus lhe deu. Você que é um médico que está neste hospital, que está nesta clínica, que está diante de um paciente, de uma situação difícil, Deus ele vai te dar sabedoria para você vencer esta guerra. Você que é um engenheiro, você que é um profissional que está pensando em desistir. Porque aquele povo precisava da mão e da sabedoria de Débora para que eles viessem ser libertos daquela escravidão. E a palavra do Senhor diz que Baraque temeu. E Baraque disse: Débora, se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não irei. E Débora falou: pois bem, Baraque, você vai. Mas a honra vai ser de uma mulher. A honra vai ser de uma mulher. O Senhor te entregará a Císara nas mãos de uma mulher. Amada, a palavra do Senhor diz que o homem e a mulher de Deus, ela não teme. Porque o Espírito Santo do Senhor que estava sobre a vida de Débora, Deus já tinha falado com Débora. E ela não temeu diante daquela situação. E a palavra do Senhor diz que conforme ela profetizou, Andaramanai, a palavra se cumpriu. Da maneira que ela profetizou, se cumpriu aquela palavra. E a palavra do Senhor diz que eles foram, né, diante dos inimigos, perseguindo ali os inimigos. E Císara, né, comandante, ali era 900 carros contra Israel, contra o povo de Deus. Era 900 carros. Havia impossibilidades, porque no meio do povo de Deus há impossibilidade para Deus manifestar o seu poder e a sua glória. E no meio daquelas impossibilidades eram 900 carros, homens fortes e valentes que estavam ali. E o povo de Deus era menor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele vence a guerra, ele dá fim à guerra. E a palavra do Senhor diz que Débora se levantou. E quando Débora se levantou juntamente com Baraque, Císara desceu do carro e ele correu. E ele correu e ele chegou sob a tenda de Jael.
Quando ele chega sobre a tenda de Israel, porque estava uma palavra profética sobre a vida do povo de Deus, sobre uma palavra profética da ungida do Senhor chamada Débora. E essa palavra teria que se cumprir, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus, aleluia. Há uma palavra profética sobre a tua vida. Há uma palavra profética neste momento de poder, de milagre. Há uma palavra de vitória profética sobre a tua vida. E a palavra do Senhor diz que Débora vai, quando Débora vai, que este homem entra até a casa de Jael. Ele pede um copo de água, ele falou, quando eles vierem buscar, diga que eu não estou aqui. Císara era, como se dizer, conhecido do marido de Jael. Estava tudo a favor dele. Mas quando Deus quer, ainda que esteja a favor dos teus inimigos, Deus vira o cativeiro, Deus muda a hora, Deus muda o tempo, Deus muda o mês e Deus muda o ano. E ali a palavra do Senhor diz que este homem entra e ele pede um copo de água para ela. Mas ela não dá água, ela dá leite. Ela deu leite a ele e ele adormeceu. Quando ele adormeceu, a palavra do Senhor diz que ela cobriu ele com tapete. E ela pegou uma estaca e ela encravou sobre a testa dele. A palavra de Deus se cumpriu. Quando Débora profetizou que a honra seria de uma mulher. E no livro de Cânticos, no mesmo livro de Juízes, no capítulo 5, você vai ver Débora cantando o cântico de vitória. Depois que Deus deu a vitória, né, ao povo de Deus, quando nós recebemos uma vitória, nós sentimos a alegria de comemorar. Quando nós pedimos um emprego a Deus, quando nós pedimos um milagre que nós recebemos, nós ficamos gratos. E a primeira coisa que vem é o louvor, é o desejo de cantar, é o desejo de agradecer a Deus por esse milagre. E Débora cantou o hino da vitória. E no cântico, Débora menciona Jael como bendita, como abençoada. Amado, o poder da palavra, o poder da profecia vence a guerra. E venceu aquela guerra através de uma mulher, Débora. Débora, ela recebe no livro de Juízes esta honra de Deus, essa dádiva de ser escolhida pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele multiplicou aquilo que o povo de Deus sofreu, aquilo que o povo de Deus perdeu durante o tempo que o inimigo estava ali oprimindo. Deus multiplicou o tempo de descanso. Deus multiplicou o tempo de paz. Deus vai multiplicar as bênçãos e as alegrias na tua vida, que você não lembrará do passado. Você não vai lembrar do inimigo. Você não vai lembrar das tristezas. Você não vai lembrar deste sonho. Mas você vai ver a realização de Deus se cumprindo na tua vida. Não desista, confia, clama, faça como Débora, canta o cântico de vitória, profetiza sobre o teu lar o milagre, profetiza sobre o teu lar a resposta de Deus, porque virá a resposta do Senhor. Seja da direita, seja da esquerda, seja da frente ou seja da retaguarda, virá uma resposta para você. Clame ao Senhor, profetiza sobre a tua empresa, profetiza sobre a tua casa, o milagre do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o povo venceu e o povo teve paz e venceu a guerra. Com Deus nós vencemos qualquer guerra, ainda que ela se levante, porque a palavra do Senhor diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus. E o tempo dos sofrimentos Deus determina. Quantas vezes estamos tristes, quantas vezes estamos ansiosos, quantas vezes estamos preocupados com a quantidade, com a qualidade, com aquilo que nós temos, com o pouco que nós temos. Mas Deus, ele multiplica o pouco. A palavra do Senhor diz que não adianta, inútil vos será trabalhar.
dormir tarde e acordar cedo. Salomão, ele escreve e ele fala que é inútil, porque Deus dá o pão enquanto o seu servo dorme. Aqueles que confiam no Senhor, ele prepara o pão, ele prepara o alimento. Talvez você só tenha colhido o diário, mas Deus, ele dá a recompensa. E assim como Débora cantou, você vai cantar. Você vai cantar a resposta do Senhor. E assim, né, Débora, ela foi uma mulher vitoriosa. Ela foi uma mulher que recebeu as instruções do Senhor. E conforme ela profetizou, porque a palavra do Senhor diz que ela era profetisa. E como ela profetizou, o milagre aconteceu. E assim como Débora, eu profetizo que a presença do Senhor, as riquezas espirituais possam estar sobre a tua vida. Que o milagre do Senhor possa acontecer. Que o poder de Deus seja manifestado sobre o teu coração, sobre o teu espírito. E que o conhecimento espiritual possa resplandecer como a luz do meio-dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça que faz brilhar. Quantas noites você já prefere que amanheça o dia? Porque você acha que suas noites não é umas noites de conquista. Você guerreia à noite. E aí você fala assim, eu não vejo o luar. Mas assim como José sonhou com o sol e a lua se prostrando, Deus vai fazer tuas noites maravilhosas. Deus vai fazer com que tuas noites, assim como o Senhor fez com que Josué orou e parou o sol e a lua. Deteve o sol e a lua, Deus vai deter o sol e a lua para te dar vitória. Tuas noites não será mais como antes. O teu deitar será tranquilo. Deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E que nessa noite você possa receber essa palavra